Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória dada, meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é digno, Deus é fiel, né, meus irmãos? Ele manda a palavra na hora certinha, a hora que nós precisamos de ouvir a palavra. Ele nos ama, Ele nos conhece, Ele nos sonda, sabe o que nós precisamos. Antes que nós abra a nossa boca, Ele nos dá a oportunidade para pedir em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, entre com muita alegria no coração, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Eu te convido a se inscrever no canal. Vamos no ID, faça uma ação. Você está abençoando a obra do Senhor. Você quer ser feliz, você quer ser abençoado? Então abençoe aqui a obra do Senhor. Se inscreva no canal, deixe seu like todos os dias. Você já está fazendo a obra junto conosco em nome do Senhor Jesus, abençoando, amém? Já convidei o Senhor como nosso convidado especial, já estamos aí, o Senhor já está no controle de tudo e isso alegra o meu coração porque o Senhor está no controle de tudo, amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós seja o seu reino, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado, Deus seja glorificado por essa faculdade, nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos manda todos os dias em nome de Jesus. Vamos aí para a palavra em nome do Senhor Jesus? Grande é o Senhor, poderoso é o Senhor. A palavra que edifica, que cura, que liberta, que sara, que transforma, que é vida. Olha que palavra linda, né, meus irmãos? Tem tudo isso na palavra do Senhor. Você quer receber essa graça, esse dom? Você quer ter alegria no seu coração? Então, dê privilégio para a palavra do Senhor em nome de Jesus, amém? E nós vamos para Deuteronômio. O Senhor está trazendo muito Deuteronômios essa semana. Não sei o porquê. Nós não precisamos ficar perguntando. Só tendo fé, acreditando, tomando posse em nome do Senhor Jesus. Porque Ele está trazendo aos nossos corações. Amém? Hoje nós vamos para Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. Capítulo 34, versículo 9. Amém? E o refrão da palavra, o que vai falar na palavra, fala assim: cheio do espírito de sabedoria. Cheio do espírito de sabedoria. Vamos entender mais um pouquinho aqui em nome de Jesus? Nós vamos para o versículo 9 do capítulo 34. Versículo 9 do capítulo 34. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Vamos lá? Versículo 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenará a Moisés. Olha aí. Aqui foram obedientes à palavra do Senhor. Fez como o Senhor enviou a Moisés. Fizeram. E aqui nós estamos para aprender a mesma coisa que o Senhor está enviando ao coração dos meus irmãos através da serva. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, para nós entender mais um pouquinho. Revela Josué, cheio do espírito de sabedoria. Na Bíblia são mencionados muitos homens que foram cheios do Espírito Santo. Em Êxodo capítulo 31, versículo 1 e versículo 2, vimos que o Senhor encheu Bezalel do Espírito de Deus e de sabedoria, e de entendimento, e de ciência, em todo artifício. Deus está pronto para encher todos os seus vasos com o Espírito Santo. Olha aí. Deus está pronto para encher todos os seus vasos com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia.
Toda honra e toda a glória é dada para Ele. Essa palavra vai falar com muita gente. Já falou o meu coração. Já tomei posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos entender mais um pouquinho. A palavra é bem curtinha, mas eficaz. Em Números, capítulo 11, versículo 29, vimos que Moisés já havia manifestado a Josué o seu desejo de que todos fossem cheios do Espírito Santo. Tens tu ciúme por mim? Tens tu ciúme por mim? Tomará que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Olha aí, eu vou repetir para meus irmãos entender, para não ficar nenhuma confusão, meus irmãos. Em Números, capítulo 11, versículo 29, vimos que Moisés já havia manifestado a Josué o seu desejo de que todos fossem cheios do Espírito Santo. Tens tu ciúmes por mim? Tomará que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe disse, que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Olha, forte, hein? Em Êxodo capítulo 35, versículo 31, Moisés escreveu novamente acerca do engenheiro e arquiteto do tabernáculo, dizendo: o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência, em todo o artifício. Deus encheu a Bezalel e cheio também que ele quer com o seu Espírito. Olha aí, forte, hein? Ele enche quem ele quer com o seu Espírito. Glória a Deus, santo é o Senhor. Em Deuteronômio capítulo 34, versículo 9, é dito que Josué estava cheio do espírito de sabedoria para suceder um líder à altura de Moisés. Era preciso um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria, como Josué. Números capítulo 27, versículo 18. Glória a Deus, aleluia. Olha aí, o Senhor, Ele levanta, Ele enche, Ele ergue, Ele levanta, Ele ensina, Ele exorta. Amém? Glória a Deus, santo é o Senhor, não tenha medo. Quando o Senhor te chamar para a obra, vem com alegria no teu coração, Ele quer te abençoar. Às vezes nós estamos pedindo a bênção, pedindo a vitória, pedindo isso, pedindo aquilo, e Deus chama para a obra para abençoar e a pessoa não quer. Não entende o trabalhar de Deus, o agir de Deus. É através dessa obra que você vai fazer que você vai ser abençoado. Glória a Deus, aleluia! Toda honra e toda glória é dada, meu Senhor, toda exaltação. Vamos continuar para nós entender. Aleluia. Vou repetir, Deuteronômios capítulo 34, versículo 9. É dito que Josué estava cheio do espírito de sabedoria para suceder um líder à altura de Moisés. Era preciso um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria como Josué. Números capítulo 27, versículo 18. Amém? Vamos continuar para nós entender. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, no Salmo 89, versículo 20, é dito que Deus achou Davi e o encheu do seu espírito. Davi também foi um homem cheio do Espírito Santo. Deus colocou o Espírito Santo em Davi. Amém? Glória a Deus. Davi foi um guerreiro através de Deus e do Espírito Santo. Vamos lá? Continuar para nós entender. Em Malaquias capítulo 3, versículo 8, vimos que o profeta Malaquias estava cheio do poder do Espírito Santo. Olha, forte.
Lucas, capítulo 1, versículo 41. Lucas escreveu que Isabel, mãe de João Batista, ficou cheio do Espírito Santo. Em Lucas, capítulo 4, versículo 1, Lucas ainda afirma que Jesus voltou do Jordão cheio do Espírito Santo. Olha, vou repetir para os meus irmãos entenderem. Em Lucas capítulo 1, versículo 41, Lucas escreveu que Isabel, mãe de João Batista, ficou cheio do Espírito Santo. E em Lucas capítulo 4, versículo 1, Lucas ainda afirma que Jesus voltou do Jordão cheio do Espírito Santo. Forte, hein? Glória a Deus, aleluia! Quando Deus levanta, Ele cuida, Ele tem zelo, Ele enche, Ele prepara. Amém? Vamos prosseguir para nós entender. Em Atos capítulo 2, versículo 4, é mencionado pela primeira vez que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 4, versículo 8, lemos que Pedro, cheio do Espírito Santo, dirigiu-se ousadamente às autoridades religiosas da época. Olha, forte. Vamos continuar para nós entender. Em Atos capítulo 6, versículo 5, a palavra de Deus destaca Estevão como um obreiro cheio de fé e do Espírito Santo. Em Atos 7, versículo 55, Lucas disse que Estevão, cheio do Espírito Santo, viu os céus abertos. Olha aí. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Peça para o Senhor abrir os seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais. Glória a Deus. Vamos repetir esse versículo. Em Lucas, vamos repetir esse versículo. Lucas, capítulo 6, versículo 5. A palavra de Deus destaca Estevão como um obreiro cheio de fé e do Espírito Santo. Em Atos capítulo 7, versículo 55, Lucas disse que Estevão, cheio do Espírito Santo, viu os céus abertos. Olha aí, o Senhor dá visão espiritual, meus irmãos. Quando o Espírito Santo, quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Aleluia! Vamos continuar para nós entender. Em Atos capítulo 9, versículos 16 e versículos 17, vimos que Ananias orou para que Paulo, um vaso escolhido por Deus, fosse cheio do Espírito Santo. Mais uma vez, repetindo. Atos capítulo 9, versículo 16, versículo 17. Vimos que Ananias orou para que Paulo, um vaso escolhido por Deus, fosse cheio do Espírito Santo. Ananias orou por Paulo, para ser cheio do Espírito Santo. E Paulo foi um grande homem, um homem valoroso aos olhos de Deus, para fazer a obra. Glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos prosseguir. Em Atos capítulo 11, versículo 24, as Escrituras afirmam que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. E em Atos capítulo 13, versículo 9, é dito que Paulo, cheio do Espírito Santo, guerreou contra um opositor do Evangelho de Cristo. Olha, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tenha força, tenha coragem, não temas, não tenha medo. O Senhor nos enche com o Espírito Santo de coragem. Aleluia! Meus irmãos, entendeu? Vamos para a conclusão da palavra, em nome de Jesus, que é o resumo. Precisamos encher o nosso vaso
de azeite. Repetindo, precisamos encher o nosso vaso de azeite. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Deus está disposto a encher todos os seus filhos com o Espírito Santo. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Até aqui. Deus está, eita glória, o Espírito Santo está aqui, meus irmãos. Deus está pronto para encher os seus vasos, seus servos, seus filhos, seus escolhidos, do Espírito Santo de Deus. Nós não vamos ficar vazios, meus irmãos, quando nós andamos aqui na palavra em obediência com Ele, querendo, tendo fé, acreditando na videira verdadeira, em comunhão com Ele e confessando Ele como seu único Salvador. Ele está preparado para nos encher, para nos levar esta palavra a todos os que Ele determina ouvir. Porque Ele determina a nação do mundo a ouvir a palavra dele. É enviado a todo mundo a palavra de Deus, porque é uma palavra que edifica, que sara, que cura, que liberta e que salva, que traz vida e vida com abundância. Aleluia! Traz sabedoria, inteligência, concordância, discordância, porque nem tudo o Senhor concorda, né? Com os nossos atos, nossos caminhos pecaminosos. E às vezes o Senhor fala também da correção em nome de Jesus. Mas temos que obedecer, porque quando o Senhor corrige, é porque Ele ama. Glória a Deus, aleluia! E você que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, você entendeu a palavra? Então, eu te faço um convite em cima desta palavra. Você quer confessar Jesus como seu único suficiente Salvador? Você vai ali no cantinho, você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente todo o meu coração. É você, Deus, Deus e você. Perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas, as minhas transgressões, eu entendi a palavra. Escreve meu nome no livro da vida, eu confesso o Senhor com a minha boca, como meu único suficiente Salvador. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha que lindo. O Senhor vai até fazer festa no céu. Eita glória, com tanta alegria, porque o filho reconheceu o Pai. Amém? E para você que saiu da presença do Senhor, é para você também esse convite. Volta, filho. Volta, filha. Volta enquanto é tempo. Volta. Peça perdão que o Senhor perdoa pelas suas falhas, seus erros, se você não entendeu. Você saiu da presença do Senhor, você saiu da casa dele por alguma coisa, mas o Senhor não deixa você se perder não, porque Ele está fazendo o convite aqui. Volta, Ele está de braços abertos para te receber, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Não esqueça de deixar o seu like e enviar esta palavra a outras pessoas que você conhece. Nós vamos ficar em oração. Deus vai visitar, porque a boca dele falou que é onde chegar a palavra, o louvor, a oração do canal Adorador de Jesus, Deus é Fiel, desse canal que ele abriu, que ele me deu para ministrar, ele vai fazer proeza e maravilha. Então confia nele. Ele quer encontrar fé no seu coração para ele operar proeza e maravilha. Não sei o que você precisa, o que você está pedindo, mas ele sabe. Ele sabe de tudo. Ele te vê, ele te escuta. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.